Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Mais uma vez aqui nos encontramos virtualmente pelo YouTube para falar sobre a arqueologia e a Bíblia Sagrada. E você sabe, essa série que eu estou fazendo aqui é chamada de Tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica daqui do campus de Engenheiro Coelho, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. E aqui na nossa coleção nós temos milhares de artefatos originais esperando a sua visita para conhecer esse acervo que nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. E você sabe, o MAB foi construído, ampliado e é mantido graças às doações e também a você, aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que é apaixonado pela palavra de Deus e sabe que além de um conhecimento profundo da Bíblia, está também contribuindo para um centro acadêmico aqui em território nacional. Ah, você ainda não é aluno do curso A Bíblia Comentada? Não, então a gente resolve isso hoje. Depois que você assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um link e você vai ser meu aluno. Toda quarta-feira eu coloco uma aula nova ali. Nós estamos estudando a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. E esse curso agora será algo permanente. Eu quero que ele se transforme numa enciclopédia bíblica para você. E olha, não vou dar nenhum spoiler, mas tem novidade chegando por aí, que vai agradar muito a você. Por enquanto, vá estudando a Bíblia Comentada, vá aprendendo mais sobre a Bíblia, e eu fico muito feliz por encontrar várias vezes pessoas que falam, olha, eu também sou seu aluno no curso A Bíblia Comentada, olha, eu também assino, olha, eu estou sendo edificado. Aliás, eu quero até pedir, se você é aluno da Bíblia Comentada, deixe o seu comentário aqui, eu quero ouvir a sua opinião, o que você está achando do conteúdo, tá bem? E hoje eu quero mostrar para você 3 peças arqueológicas do MAB para que você possa conhecê-las. Ah, e antes que eu esqueça, siga-nos também nas redes sociais, lá você tem o perfil do MAB, mab.ec, lá no Instagram, e o Rodrigo Silva Arqueologia, que você também deve conhecer. Em ambos os perfis, nós vamos colocar muita coisa legal para você. Esses elementos aqui são ídolos do período bíblico do Antigo Testamento. Essa aqui eu já mostrei uma vez, é a famosa Áshera, que algumas bíblias em português traduzem como azeira, outras colocam apenas como poste ídolo, no lugar de colocar o seu nome próprio, preferem traduzir como coluna ou poste ídolo. Quando você lê o Antigo Testamento, você descobre que de todas as divindades pagãs que atraíam o povo hebreu para a apostasia, para a quebra da aliança, era Baal, para representar a figura masculina, e Áshera, para representar a figura feminina, que mais atraíam o povo para quebrar a sua aliança e a sua fidelidade para com Deus. E Áshera era tão adorada no Antigo Oriente Próximo que nós temos perfis dela em diferentes culturas. Aqui no MAB, eu não estou mostrando todos os exemplares que nós temos uma Áshera que é persa, uma Áshera que é síria, outra que é ugarítica, outra que é cananita mesmo ali, da região mais próxima dos filisteus, também a Áshera da Fenícia, ou seja, havia vários povos que sempre construíam para si uma imagem personificada da Áshera. Deus sempre tinha que enviar profetas, advertências e até mesmo castigos pesados para tirar o povo da idolatria. Os antigos hebreus eram tardios em entender que o paganismo, bem como a adoração de outros deuses, prejudicava tremendamente a si mesmos, porque o que são esses deuses, senão mera criação dos caprichos humanos? E o grande problema de se envolver na idolatria é que você fabrica um Deus customizado ao seu bel prazer e, convenhamos, ninguém costuma ser moralmente melhor que os deuses que ele adora. Então, normalmente, esses deuses, além de serem um reflexo do que havia de mais sórdido, do que havia de mais nocivo no ser humano, em termos viciosos, eram aqueles que serviam de baluarte, de modelo para muitos povos com os quais Deus dizia, não façam aliança, não sigam nos caminhos pagãos. Agora, o que eu posso aprender mais da Áshera para contar para vocês? Aqui eu trouxe um exemplar dela como deusa da fertilidade, sempre segurando os seios, você está vendo? E nessa versão dessa Áshera cananita aqui, chama a minha atenção que os exemplares que encontramos, às vezes só encontramos a cabeça, às vezes encontramos o rosto. Às vezes ela está com o rosto de mulher, como você está vendo aqui, às vezes ela aparece com um rosto como se fosse um animal. Perceba que, olha, é a mesma Áshera que nós temos, tá bem? Com o rosto parecendo uma ave, olha aqui um bico,
e aqui ela está com o rosto feminino. A segunda coisa que me chama a atenção é que a Áshera, nessa cultura, ela não tinha os seus pés. Ela aparecia sempre assim com os pés cobertos, como se não tivesse pés, ou montada num animal, como você está vendo aqui, olha. Tá vendo? Ela está montada no animal, mas ela não traz os pés. Isso é uma outra característica interessante. Nós encontramos também em vários santuários pagãos de Israel figuras às vezes de um animal de carga, como este que você está vendo aqui, sempre associada ao culto à Áshera. Será que seria o animal de montaria da Áshera? Não sei. Agora, o que me chama a atenção é que o fato dela não ter os seus pés tinha relação direta com o elemento animal, ou seja, por que ela aparece montada numa besta de carga, num animal de carga. Você sabe que tem um hino ugarítico que fala de Áshera chegando até a presença do deus El para reivindicar a reconstrução de um templo para Baal. E nesse hino, ela é descrita chegando ao templo de El montada no seu animal. E Áshera é descrita como sendo uma mulher com muita sedução, bonita, vestida com trajes assim finos, de púrpura, de escarlata, e ela entrega para todos os presentes ali o pão da sua devassidão e o vinho da sua sedução. E todos bebem aquele vinho e proclamam dentre eles quem é como Áshera, quem pode ser tão grandioso como ela. Essas palavras aqui me remetem a uma passagem do Apocalipse. Olha bem, João, no capítulo 12 do Apocalipse, ele viu uma cena que mexeu muito com ele. Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 em diante. Preste atenção. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra embriagaram com o vinho da sua prostituição. Não parece com o hino ugarítico de Áshera? E diz mais: Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa estava escrito mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. É interessante João falar, quando a vi, fiquei muito admirado. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto coisas tão incríveis. João já tinha visto a luta de Miguel contra o dragão no céu, em que o dragão é expulso dali. João já tinha visto o trono de Deus com o cordeiro no trono de Deus. João já tinha visto a própria mulher vestida de sol, fugindo do dragão. Ele tinha visto coisas tão assim maravilhosas, fantásticas, assombrosas, que teria que ser algo muito fora do comum para causar-lhe um espanto, a ponto de dizer que ele ficou muito admirado. No original grego, a frase ainda é mais redundante para mostrar a força. No original grego está: quando a vi, admirei-me com grande admiração. Assim que está no grego, representando até uma forma que os judeus tinham de se expressar, colocando uma redundância, enquanto em português, expressões como subir para cima, descer para baixo, sair para fora, são consideradas vícios de linguagem. Esse pleonasmo na língua aramaica, na língua hebraica, que eram os idiomas maternos de João, representava uma ênfase poética firme que você queria dar em alguma coisa. Então João, mesmo escrevendo em grego, ainda se expressou de uma maneira judaica: admirei-me com grande admiração. Por quê? O que tinha naquela cena de uma mulher montada na besta que chamou tanto a atenção do apóstolo? Principalmente aquela mulher que era tão admirada. Olha o que diz aqui na continuidade: os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo,
Ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Como é que nós podemos entender isso? Bom, raciocine comigo. João era judeu. Toda essa história que eu contei para vocês de Áshera, mostrando esses objetos aqui, pode ser uma novidade para você hoje, mas para João naquela época era algo que fazia parte da sua cultura, ou seja, ele sabia isso aqui. Ainda que, depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel aboliu de maneira total a adoração a ídolos, ou seja, toda aquela advertência dos profetas foi até a chegada de Nabucodonosor. Depois da Babilônia, parece que o povo ficou com tanto medo da idolatria que você não encontra mais no território de Israel nenhuma Áshera, nenhum Baal, como você encontrava antes de Nabucodonosor. Ele foi o divisor d'águas. Tem até um provérbio que conta que quem se queima com leite quente assopra até iogurte. É verdade. O trauma do cativeiro da Babilônia foi tão forte sobre o povo judeu que eles não queriam mais nada que pudesse levá-los de novo ao cativeiro. Eles não queriam mais adorar Baal, Áshera, Astaroth, Moloch, qualquer um daqueles deuses ali do paganismo. Pelo contrário, eles até se tornaram legalistas demais em relação à lei. O único problema, mas sobre isso eu falarei numa outra oportunidade, é que eles apenas trocaram um tipo de idolatria por outro e continuaram legalistas, afastados de Deus, infelizmente. Por isso que Jesus tantas vezes repreendeu os escribas e fariseus de seu tempo. Porém, João sabia disso. Ele sabia que no passado o povo ia atrás de Áshera. Ele sabia que no passado uma estatueta como esta aqui era motivo de apego espiritual para muita gente dentro do judaísmo. Eles trocavam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó pela estátua de uma mulher, uma divindade prostituta, porque Áshera era uma prostituta que sempre aparecia montada no animal. Como João sabia disso, ao ver aquela cena de Apocalipse, capítulo 17, ele lembrou de Áshera, ele lembrou disso aqui. E qual foi a conclusão que João chegou? Que pena. Antes da volta de Jesus, o povo cristão vai cair nos mesmos erros idolátricos do povo de Israel no passado. Aí João entendeu por que no Apocalipse o grande inimigo do povo voltava a ser a velha Babilônia. Porque o povo iria se juntar com o paganismo novamente. João não tinha os detalhes de como isso se daria, mas ele sabia que Áshera voltaria a seduzir o povo. O povo se voltaria para o paganismo, talvez numa roupagem diferente, mas numa essência semelhante. Antes de João, o apóstolo Paulo também escreveu na carta aos Tessalonicenses que uma quebra de aliança futura deveria acontecer no meio do povo de Deus, o povo cristão, antes da volta de Jesus. Olha o que Paulo escreveu aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele disse assim: Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com eles, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe ninguém enganá-los de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes daquele dia virá a apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é uma palavra grega. Apostasia significa afastamento, quebra de aliança, ruptura de acordo. O povo de Deus, infelizmente, teria uma ruptura de acordo com seu Senhor no futuro, assim como os hebreus tiveram no passado. O que é que nós podemos aprender de tudo isso? Em primeiro lugar, eu tenho uma boa notícia para você. O Apocalipse fala que haverá o remanescente fiel, aqueles que são o resto da descendência da mulher. Estes são marcados no Apocalipse como sendo fiéis, tendo a fé em Jesus e guardando os mandamentos de Deus. Além disso, Deus não deixará que a sua igreja caia. Ela estará prestes a cair, mas não cairá. Jesus Cristo disse a Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Então essa é a boa notícia. A igreja estará no precipício, prestes a cair, mas o povo de Deus não cairá,
porque o remanescente permanecerá fiel. Não interessa quantos cristãos há no mundo, Deus quer aqueles que são sinceros. Como Paulo falou, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Agora, dessa boa notícia, eu tenho um apelo para mim e para você. O que me importa é estar entre o povo remanescente. Não com o espírito de ufanismo, de arrogância, de superioridade espiritual, mas com uma sede tremenda por ver Jesus e por estar do lado da verdade, do lado da luz, nesse grande conflito entre o bem e o mal. E você? Que decisão você toma hoje? Você olha os erros do povo de Israel do passado e aprende alguma coisa com aquele erro? Você aprende que não deve procurar outros deuses, sendo servo do Deus Altíssimo? Você conseguiu ter consciência plena do grande pecado e da grande besteira que os hebreus fizeram quando trocaram Deus por Baal? Se você aprendeu essa lição, como você a aplica hoje diante dos novos deuses que o diabo quer apresentar para novamente levar o povo à idolatria, à quebra da aliança? Pense bem, estamos em guerra, um grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Escolha a luz, escolha Cristo e viva intensamente. Que a sua história possa ser mais uma biografia de salvação no livro da vida do Cordeiro. Se você gostou desse comentário, desse conteúdo, deixa aqui o seu like, tá bom? Se inscreva no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.